E vergonha maior do que a arbitragem foi o áudio do VAR. Vamos direto ao assunto. Os áudios foram divulgados pela CBF, mostram um debate para anular a expulsão, né, do jogador do Bragantino. Também uma discussão rápida no lance do pênalti. O mineiro Paulo César Zanovelli, né, foi o árbitro de campo, e o gaúcho Daniel Nobre Bins, anota esse nome, ficou responsável pelo VAR. 2 lances polêmicos foram analisados. Faltou um, né? Teve um outro pênalti também. Na comunicação, o Daniel Nobre Bins inicialmente afirma que não houve falta de De La Cruz em Pedro. E cita contato acidental, né, dele em Pedro Henrique. Zanovelli, vamos ver uma possível falta no meio-campo. Estamos checando a possível falta no meio. Os dois estão olhando para a bola e bate acidental, né, afirma Bins, o árbitro de vídeo. Para mim, o contato é acidental também, diz outro integrante da arbitragem que estava na cabine. Gente, olha isso. Todo mundo dizendo que não houve nada. No lance da possível falta, os 2 jogadores estão em deslocamento e trança o pé acidental, totalmente olhando para a bola. Não há falta. Estamos checando o impedimento. Prossegue Bins. Assunto encerrado. Não tem impedimento. Expulsão confirmada, falta perigosa para o Flamengo. Estranhamente e inexplicavelmente, eles mudam de ideia e fazem de tudo para prejudicar o Flamengo deliberadamente. As aspas que você vai ouvir agora são um verdadeiro escárnio, prova substancial de intenção de operar o Flamengo. Abre aspas. A gente tem que analisar porque ele tem uma vantagem tática, diz Bins, que recebe a concordância do auxiliar de VAR Flávio Gomes Barroca. Ele afirma, ele ganha uma vantagem tática, afirma Barroca. Mas espera aí, não tinha sido acidental? Os 2 olhando para frente, um caiu, os 2, só que um não caiu. O auxiliar do VAR começou a se meter na história gravemente. A decisão do juiz era uma, o VAR concorda com ele, mas há uma interferência obscura que manda mudar em tudo. Daniel Nobre Bins afirma a Paulo César Zanovelli que a situação acidental causa prejuízo a Pedro Henrique. Zanovelli, vou pedir para que você revise uma possível falta, porque depois esse jogador vai sair na cara. É uma situação acidental, mas que causa um prejuízo ao jogador. Trisca na perna dele e isso faz com que o jogador caia. Ele tropeça na perna do De La Cruz, gente, e eles tinham falado isso. Depois de uma análise no monitor do VAR, Paulo César Zanovelli toma a decisão. Realmente é uma falta sem querer. Deixa a jogada seguir. Eu quero ver o impacto. Segue. Eu vou voltar. Vou tirar o cartão vermelho e vou voltar com falta aqui. Isso é um escárnio, cara. Isso é uma vergonha. Impressionante que eles tenham mudado tudo para tirar o cartão vermelho e a falta perigosa a favor do Flamengo. O vídeo divulgado pela CBF ainda mostra Paulo César Zanovelli explicando em espanhol para De La Cruz e agradecendo Daniel Nobre Bins pela recomendação. Foi falta sem querer aqui no início da jogada. Foi falta. Aqui, né? Afirma Zanovelli a De La Cruz. Bins, obrigado. Obrigado, velho. Eu não estava olhando, eu não vi essa falta. Obrigado, disse Zanovelli a Bins. Um verdadeiro teatro, vamos falar assim, né? Com o intuito claro de operar o Flamengo. Isso tudo é muito grave. E pior, fica claro que os envolvidos não gostam do Flamengo e querem prejudicar o clube. Ou pior, estão pressionados por ameaças do John Textor e querem mostrar serviço, operando o Flamengo. É tudo contra o Flamengo e outros clubes que o Textor, né, estaria aí fazendo essa pressão. Aonde que isso vai parar? Sobre um dos 2 pênaltis escandalosos pedidos pelo Flamengo, em cima do Luiz Araújo, aos 44 minutos do segundo tempo, o Zanovelli afirma categoricamente: foi nada não.
né, diz o árbitro de campo. Após a análise de diferentes câmeras, Daniel Nobre Bins responde rapidamente, concordando, né, com a decisão de campo. O que eu fico impressionado é que os caras parecem ter um ódio, uma forma que falam do Flamengo, é tudo com o Flamengo. Não. Tudo ok, tá? A felicidade que ele fala, né? Impressionante que tenham tanta firmeza em dizer que não foi nada. Absurdo tudo isso. Fica disso tudo a certeza que dessa vez a comunicação do Flamengo agiu correto em blindar os jogadores e o treinador, levando Braz e Spindel à coletiva, onde expuseram tudo o que aconteceu e pressionaram a CBF e a arbitragem. Atitude certa, os mesmos bairristas paulistas que cobram erros contra os clubes do seu estado iriam fazer indagações tendenciosas, como estão aí falando que não foi nada e uma série de coisas, né? Como vem os antes aqui também falar besteira. Tem mais é que vetar pergunta mesmo para esses sem vergonha, mídia que persegue o Flamengo. Infelizmente, para não dar espaço a essa corja, teve que vetar também as perguntas para os jornalistas cariocas. E a gente tem que pressionar, tem que mostrar que o engajamento da mídia carioca e dos jornalistas que cobrem Flamengo, das páginas de Flamengo, tudo que tem muito mais engajamento que essa mídia bairrista anti-Flamengo e pró-clubes de São Paulo. Mas parabéns a todos os envolvidos. Dessa vez o Flamengo mandou bem demais, tá certo, é isso aí, blindou na hora certa. O time merecia a vitória pelo excelente segundo tempo, apesar de ter alguns momentos que não foi bem no jogo, tanto que o Bragantino comemorou demais o empate. É isso. Bem, vamos ao que o Bruno Henrique falou antes de trazermos os dirigentes do Flamengo. Abre aspas aí a declaração forte também do Bruno Henrique. Acertamos a marcação, subimos mais as linhas. No primeiro tempo a gente não conseguiu fazer isso e os ajustes que o professor fez no intervalo, a gente conseguiu pressionar mais, eu acho que ele quis dizer isso, né? Tivemos várias chances de fazer 1, 2, 3 gols. Foi o que eu falei. O primeiro tempo não foi tão bom, o segundo tempo foi melhor. A gente não quer falar de arbitragem, mas não tem como. Aí vão falar que é mimimi. Pois é, sempre, né? Tudo contra o Flamengo, tudo é diferente. A gente viu que o zagueiro trombou no Nico. Se fosse falta, seria falta no Nico. A gente teve uma bola ali para fazer o gol, onde teve a expulsão. Todo mundo viu dentro de campo. Todo mundo viu fora de campo. Só o árbitro que não viu. Tá? Muito bem o Bruno Henrique também. O Bruno Spindel falou no campo também, antes da coletiva, né? E mandou bem demais. Dessa vez o Bruno Spindel foi muito bem, o Bruno Henrique também. Os dois Brunos. Abre aspas para o Bruno Spindel. O que está acontecendo é um assinte. O presidente de um clube diz que tem roubo, fraude, manipulação. Outro diz que tem assalto. E jogo após jogo, com os árbitros acuados, eles vão prejudicando o Flamengo. O que é mais absurdo é a falta de critério e sempre contra o Flamengo. Eu não consigo achar que é normal e que não tem algo por trás. Acusação firme do Bruno Spindel. Fabrício Bruno sofre falta contra o Botafogo e o VAR não chama para anular o gol. Hoje o De La Cruz sofre falta, o árbitro expulsa, né, o jogador do Bragantino e o VAR chama para rever. Luiz Araújo sofre pênalti e nada de olharem o VAR, nada de analisarem. O outro presidente diz que é ladrão, que tem fraude. Como é que os árbitros vão trabalhar desse jeito? Sempre vão errar contra o Flamengo. E quem grita mais é beneficiado. Olha o que ele fala, deixando claro que tem benefício. A gente também vai ter que dizer que tem roubo. A gente vai ter que falar isso também para respeitarem o Flamengo. É isso. A CBF precisa esclarecer, porque não acontece nada com quem diz que tem roubo e os árbitros ficam completamente acuados contra o Flamengo. Quem não grita, quem não diz que tem roubo acaba sendo prejudicado. Perfeito, cara. Pau neles! Como o Flamengo já foi em 2 jogos. Cada um fala o que quer, diz que tem roubo, né, na arbitragem. Então eu acho que a gente vai ter que pressionar a arbitragem do mesmo jeito. Vamos pra dentro deles, porra. Pra dentro deles. Vocês não aguentam aí na comissão de arbitragem. Vocês não aguentam aí na CBF.
A gente envia o ofício e nada adianta. Parece que o que adianta é chamar eles para a CPI em Brasília, expor publicamente, dizer que é ladrão, para eles respeitarem o clube. É só desse jeito. É um absurdo. O que aconteceu hoje foi um absurdo. Corrupção, porra! Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Agora vamos acompanhar a coletiva na íntegra de desabafo do Bruno Spindel e do Marcos Braz, na qual os dois foram muito bem. É uma vergonha o que está acontecendo, gente. É uma vergonha. Se a CBF não tomar uma atitude, ela vai ser conivente com isso tudo. Entendeu? Vocês aí da CBF, se não tomarem uma atitude, vocês serão coniventes com essa sacanagem que foi feita com o Flamengo. Vamos acompanhar aí a coletiva, né? E a gente agradece nossos patrocinadores, mas esse assunto era muito sério, a gente precisava ir direto ao ponto. Boa noite a todos. Hoje, eu acho que o assunto que a gente tem que falar aqui não pode ser diferente, tem que ser a arbitragem, né? A maneira que está sendo conduzida a arbitragem no futebol brasileiro, nesse campeonato, eu acho que é preocupante para todos nós. Não é só para o Flamengo hoje, não. É para o Flamengo também, né? A gente, na primeira rodada do campeonato, em que um juiz, num jogo muito disputado, num jogo muito controverso, mas que acertou muito. E quem disse isso não fui eu, não foi o Flamengo, são os especialistas aí, os jornalistas, as pessoas que têm mais, de fato, análise mais transparente, mais clara das jogagens. O que aconteceu? E todos foram unânimes que o juiz apitou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então estou muito à vontade de falar, um pênalti em que a gente viu hoje aí que também, igual. E o que aconteceu com esse juiz? Geladeira, 120 dias. Então, quando apita bem, ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência, contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara na frente do juiz. O juiz vai, amarela, frouxo. Sequer dá amarelo. Sequer não, ele dá. Esse deveria, não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou o amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Está dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, está vendo. Estão altamente pressionados, altamente com psicológico já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro, é uma piada o que está acontecendo. Enfim, aí você vem para o jogo de hoje. Sequer chamamos o VAR na situação do pênalti do Flamengo. Sequer chama o VAR. A tecnologia está ali exatamente para você interpretar, para você... Você chama o juiz e ele interpreta. Se viu que não teria nenhum problema, que não viu nenhum lance faltoso, ele segue o jogo. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, se quem briga mais é que está levando. É isso que a CBF está se ajoelhando? A isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? Então, a gente tem que ver como é que vai fazer, porque senão isso não vai acabar bem, o campeonato não vai acabar bem. Não vai acabar bem, não é para o Flamengo, é para ninguém.
Agora, a gente tem que entender. Se a gente entender que tem que falar e vai ter que pressionar, não tenha dúvida que o Flamengo vai fazer isso também. Eu não acho esse o caminho correto, eu não acho o caminho plausível, mas está vergonhoso. Está vergonhoso. O que a gente viu hoje aí é digno de pena. De não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado. Né? Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones. Interferências que eu digo em relação a que fala se foi ou não foi, o que acha. E essa interpretação tem que ser da pessoa que está ali, na hora. Então eu vou dar até uma sugestão. Eu não sei se tem isso, mas eu vou dar uma sugestão. Entrou dentro do VAR lá, não pode ter celular lá dentro. Não pode ter nenhuma comunicação lá dentro que não for a comunicação, claro, que é pertinente ao êxito do trabalho, a fazer o trabalho. Então, assim, não tem... Está dando pena. Essa que é a verdade. Não sei se o Bruno quer completar, ele já falou um pouco mais, mas eu acho que ele deve contribuir com mais o que ele acha. Bom, acho que já falei lá, o Marcos também, faço minhas as palavras dele. A gente pensa exatamente da mesma forma. O sentimento é de raiva e indignação. O Flamengo só quer o correto. O Flamengo não quer nada mais que o correto. O Flamengo não quer ser prejudicado. Hoje não tenho o que falar de futebol. Na nossa visão, o Flamengo mereceu vencer, mas não tenho o que falar de futebol, porque o que tem para falar hoje é de arbitragem e do que precedeu em termos das atitudes da CBF e o que aconteceu hoje. Assim, o que aconteceu hoje aqui é uma vergonha, de dar raiva, de dar indignação, interferiu diretamente no resultado. A falta de critério é explícita. O medo dos árbitros, quando apitam com o Flamengo, ele é explícito. A CBF claramente passa uma mensagem: se for correto com o Flamengo, no jogo do Flamengo, vai para a geladeira. Eu vou ser um pouquinho mais específico, esclarecer um pouco mais por que eu estou falando isso. 2 dias antes do primeiro jogo, lá com o Atlético Goianiense, a comissão de arbitragem, a gente tem os vídeos. Temos vídeos da comissão de arbitragem instruindo os nossos atletas e a nossa comissão técnica. Está gravado lá no auditório do CT. 3 instruções muito claras. Primeiro, o uso de parte dura do corpo no rosto. Falta, dependendo da intensidade, é amarelo ou vermelho. O Maguinho acertou o cotovelo na cara do Bruno dentro da área, tanto que cortou o lábio do Bruno e sangrou o lábio. E aí, você dizer que isso aí não é falta dentro da orientação da comissão de arbitragem, que é o critério que está estabelecido... Para deixar claro, só para ajudar que isso... O critério não é nosso, não é sugestão nosso, é apresentado pela CBF, apresentado pela comissão de arbitragem. Então, eles mesmos, eles próprios, que apresentam o critério, depois não usam o critério ou fazem de maneira subjetiva, que é aí que é o perigoso no futebol. Sim, e aí, essa foi uma instrução. A segunda instrução, área técnica, treinador, comissão técnica, os atletas. Primeiro, só um membro da comissão técnica circulando na área técnica. Segundo, respeito com o árbitro. Tanto no respeito da área técnica, até no jogo Flamengo e Amazonas, o Adilson ia quase lá na bandeirinha de escanteio. Se o Tite fizesse isso aí, ia tomar amarelo. Se o Tite fizesse isso aí, ia tomar amarelo, com certeza. O Adilson foi várias vezes quase na bandeirinha de escanteio. O árbitro do Flamengo e Atlético Goianiense cumpriu o que a comissão de arbitragem falou, expulsou o Jair. E, por último, a outra questão que eles tocaram lá foi: se o jogo parar muito, eles vão dar acréscimo. Teve 120 minutos o jogo. O jogo teve 120 minutos e ele deu os acréscimos já depois do Flamengo estar ganhando, e respeitou os acréscimos. Os comentaristas de arbitragem, jornalistas, vocês, todo mundo disse que o árbitro fez tudo certo e ele foi para a geladeira.
E como o Marcos disse aqui, ele deu um pênalti para o Atlético Goianiense. E se vocês forem ver o lance do pênalti do Atlético Goianiense, até poderia não dar. Não estou falando pelo lance do Léo Pereira, não. Antes do Léo Pereira fazer a possível falta no jogador do Atlético Goianiense, o jogador do Atlético Goianiense dá um encontrão no Rossi, que está com a bola sob controle. Todo mundo sabe o que o jogador foi fazer ali para bater no Rossi. O que o jogador foi fazer ali? O VAR, já que chamou a falta do Léo, poderia ter chamado a falta, não era para chamar, que o árbitro deixou seguir, poderia ter dado a falta do jogador do Atlético Goianiense no Rossi antes. Então, até da marcação do pênalti dá para discordar. Mas se o contato do Léo é pênalti, o contato do jogador do Atlético Goianiense tem que ser. E se o do Léo é pênalti, no Fabrício é falta, no Luiz Araújo hoje é falta também. E o mais assintoso de tudo, que é, como o Marcos disse, está escrito na regra. Vocês podem procurar lá, está escrito na regra. Fazer o uso de máscara ou qualquer outro adereço que cubra o rosto na comemoração de gol é cartão amarelo. Na frente do Daronco, na frente do Klaus. Eles não deram amarelo. Eles estão acuados e a mensagem da CBF como é que é? Estou tentando achar a palavra aqui. Se ela é intencional ou não, a mensagem da CBF para os árbitros é muito clara. Foi correto com o Flamengo, vai para a geladeira. Enfim, eu acho que o certo era o Tite estar aqui, claro, para falar de futebol, mas com certeza ele não falaria de futebol, né? As perguntas seriam exatamente nesse sentido da arbitragem e entre ter uma exposição do técnico, entre ter uma exposição dos dirigentes, tem que ser exposto os dirigentes, até porque se o Tite vem da maneira que ele está lá no vestiário, assim, eu acho que não seria bom para o Flamengo, não seria bom para absolutamente ninguém. Então, exatamente isso. A mensagem está dada. Agora, eu só quero saber e entender se quem grita mais é que vai levar. Que se for assim, a gente vai começar a ir por outro caminho nessa relação do dia a dia aí com o CBF, com todo mundo. Boa noite, obrigado.